População de Capivari sofre mais uma vez com a cheia do rio. O nível está 3 vezes mais alto que o normal e a Defesa Civil da cidade entrou em alerta. Família da adolescente Gabriela Nishimura, que morreu ao cair de um brinquedo no Hopi Hari, em Vinhedo, decide dobrar o valor da indenização pedida no processo movido contra o parque. Católicos do distrito de Souzas, em Campinas, retomam a tradição e decoram as ruas com tapetes coloridos para a celebração de Corpus Christi. E no futebol, Ponte Preta deixa escapar a vitória no finalzinho do jogo contra o Flamengo. Agora no Band Cidade. Boa noite. O mês de junho mal começou e Campinas já registra índice de chuva acima da média histórica no mês, que é de 35,9 milímetros. 4 das 5 regiões da cidade já ultrapassaram esse nível. Em 7 dias, o volume acumulado é superior a 80 milímetros. Mas, apesar da grande concentração de chuva neste período, a Defesa Civil de Campinas afirma que não há motivos para preocupação, já que os meses de abril e maio foram pouco chuvosos. O solo ele não está saturado, ele ainda tem resistência, né? As equipes estão fazendo as vistorias preventivas nos locais. Nós monitoramos esses locais que têm risco de deslizamento. Das 5 regiões da cidade, apenas uma, a norte, mantém os números abaixo dos 80 milímetros. A que chama mais a atenção é a região sudoeste, que já tem um índice acumulado de 141 milímetros. E para evitar qualquer tipo de problema, as equipes contam com o apoio de voluntários que auxiliam na fiscalização. Nós temos um trabalho forte e efetivo nas comunidades. Sempre tem um representante da comunidade que está junto com a Defesa Civil e é ele quem faz esse primeiro contato com a Defesa Civil. Para que tudo continue dentro da normalidade, a Defesa Civil alerta sobre os cuidados básicos de manutenção que cada um deve ter. A manutenção das residências são de fundamental importância, limpeza de calha, limpeza de vielas, que é uma chuva que proporcionalmente não iria causar estragos, ela acaba tendo dano na residência por causa dessa falta de manutenção. E a Defesa Civil de Capivari entrou em alerta com a cheia do rio que corta a cidade. O nível chegou hoje a 2,20 metros, quase o triplo da altura normal, que é de 80 centímetros. O bairro Moreto foi o mais prejudicado, onde 4 famílias tiveram que ser retiradas das casas porque a água entrou nos imóveis. O centro da cidade e a Vila Juventus também foram prejudicados pelas chuvas. A Defesa Civil orientou a população a permanecer nas residências e não ter contato com a água acumulada. O órgão municipal informou que está fazendo patrulhamentos em todo o município e que vai atender as famílias que quiserem sair preventivamente das moradias. A frente fria que está sobre a região mantém o tempo instável nesta sexta-feira. Amanhã, a nebulosidade fica elevada e o dia deve ser encoberto com pancadas de chuva. O sol vai aparecer somente no sábado, mas a chegada de uma massa de ar frio deve derrubar ainda mais as temperaturas. Máxima de 17 graus em Campinas e Águas da Prata. Já em Amparo e São João da Boa Vista, os termômetros podem marcar 18 graus. E termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe em Campinas. O mutirão foi adiado por 2 vezes porque não atingiu a meta de imunização. As mulheres grávidas formam o grupo de risco que menos compareceu para tomar a dose. A meta é vacinar 80% das pessoas que fazem parte do público-alvo da campanha. O último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde mostra que 125.500 doses foram aplicadas, o que corresponde a 68% de imunização. No último dia amanhã, ela foi prorrogada, principalmente para a gente aumentar o percentual aí de vacinações na cidade. Devem receber a vacina contra a gripe idosos com mais de 60 anos, gestantes, crianças que tenham entre 6 meses e 2 anos, indígenas, profissionais da saúde e doentes crônicos. Segundo o secretário de Saúde, esses grupos têm mais riscos de desenvolver infecções mais graves, em especial as grávidas e os idosos. Nós tivemos alguns anos atrás, principalmente o vírus H1N1, que trouxe bastante problemas aí para as gestantes, principalmente na questão dos partos prematuros. Quanto às pessoas com mais de 60 anos, nós temos com a vacinação
um grande benefício, porque as pessoas, quando têm uma gripe, elas têm menos hospitalização e o risco de óbito é muito menor. A vacina é trivalente, imuniza contra os vírus A, H1N1 e H3N2 e B. A vacinação é segura e, segundo o Ministério da Saúde, reduz entre 32% e 45% o número de internações hospitalares. Mesmo com o término da campanha, as doses ficarão disponíveis nos centros de saúde. E bandidos explodiram na madrugada de hoje mais um caixa eletrônico em Campinas. Desta vez foi num bairro de classe média alta na região leste da cidade. O terminal de autoatendimento funcionava em frente a um centro comercial na Avenida Moraes Salles, no bairro Nova Campinas. De acordo com a Polícia Militar, o ataque foi por volta das 3 da manhã, quando 5 homens armados instalaram o explosivo no equipamento do Banco Itaú e abriram a máquina de saque. Com a detonação, a estrutura do caixa eletrônico se transformou em uma montanha de peças que ficaram espalhadas pelo chão. A explosão foi tão forte que estourou os vidros da janela de uma padaria vizinha. A quadrilha fugiu com o dinheiro e um taxista que passava pelo local viu a fumaça e acionou a PM. Por enquanto, ninguém foi preso. A família da menina Gabriela Nishimura, que morreu ao cair de um brinquedo no Hopi Hari, em Vinhedo, decidiu dobrar o pedido de indenização no processo movido contra o parque. O valor postulado passa de R$2 milhões para R$4 milhões. Segundo o advogado Ademar Gomes, contratado pela família de Gabriela, a decisão foi por causa do sofrimento provocado pela perda. O total da compensação chega a 5 milhões. A outra parte da indenização, que deverá ser paga pela prefeitura pela falta de fiscalização no parque, foi mantida em 1 milhão. O juiz da terceira vara criminal de Campinas, Nelson Augusto Bernardes, acolheu a denúncia do Ministério Público contra o empresário José Carlos Cepera e o ex-diretor financeiro da Sanasa, Marcelo de Figueiredo. Com a decisão, o suposto esquema de desvio de verba pública em contratos da empresa municipal de água e esgoto da cidade passa a ter 21 acusados. O magistrado dividiu o caso Sanasa em 3 processos, que vão ser julgados separadamente. A primeira audiência aconteceu no último dia 26 de maio, com a presença de réus incluídos no primeiro desmembramento, entre eles a ex-primeira-dama Roseli Santos e o prefeito cassado pela Câmara de Vereadores, Demétrio Vilagra. E no próximo bloco, buraco aberto pela própria Prefeitura de Campinas tira o sono de moradores do Jardim Proença. E no futebol, a Ponte Preta deixa escapar a vitória no finalzinho do jogo contra o Flamengo.